Continuidade da leitura do livro de Jó. Quarta parte. Para você que acessa @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral: Paulo Roberto Maciel Maciel. Capítulo 22 do livro de Jó. Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos: Pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve ao Todo-Poderoso que tu sejas justo? Tem ele interesse que teu proceder seja íntegro? É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e inumeráveis as tuas iniquidades? Sem causa tomaste penhores a teus irmãos, despojaste de suas vestes os miseráveis. Não davas água ao sedento, recusavas o pão ao esfomeado. A terra era do mais forte, e o protegido é que nela se estabelecia. Despedias as viúvas com as mãos vazias, quebravas os braços dos órfãos. Eis porque estás cercado de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. A luz obscureceu-se, já não vês nada, e o dilúvio de águas te engole. Não está Deus na altura dos céus? Vê a cabeça das estrelas, como está alta, e dizes: que sabe Deus? Pode ele julgar através da nuvem opaca? As nuvens formam um véu que o impede de ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Segues, pois, rotas antigas, por onde andavam os homens iníquos, que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrasados com as águas, que diziam a Deus: retira-te de nós. Que poderia fazer-nos o Todo-Poderoso? Foi ele, entretanto, que lhes cumulou de bens as casas. Longe de mim os conselhos dos maus. Vendo-os, os justos se alegram e os inocentes zombam deles. Nossos inimigos estão aniquilados e o fogo devorou-lhes as riquezas. Reconcilia-te, pois, com Deus e faz as pazes com ele. É assim que te será de novo dada a felicidade. Aceita a instrução de tua boca e põe tu suas palavras em teu coração. Se voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e o ouro de Ofir entre os pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Então farás do Todo-Poderoso as tuas delícias, e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe rogarás e ele te ouvirá, e cumprirás os teus votos. Formarás os teus projetos e terão feliz êxito. E a luz brilhará em tuas veredas, pois Deus abaixa o ativo e o orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos, salvo o inocente, o qual é liberdade pela pureza das suas mãos. Capítulo 23 do livro de Jó. Jó tomou a palavra nestes termos: sim, hoje minha queixa é uma revolta
Sua mão pesa sobre meus suspiros. Ah, se pudesse encontrá-lo e chegar até o seu trono. Exporta diante dele minha causa, retificando. Exporia diante dele minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia o que ele iria responder-me e veria o que ele teria para dizer-me. Oporia ele contra mim a sua onipotência? Bastaria que lançasse os olhos em mim, seria então um justo a discernir, seria então um justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente absolvido pelo meu juiz. Mas se eu for ao Oriente, lá ele não está. Ao Ocidente não o encontrarei. Se o procuro ao Norte, não o vejo. Se me volto para o Sul, não o descubro. Mas ele conhece o meu caminho e se põe à prova dela, dela sairei puro como ouro. Meu pé seguiu os meus traços. Guardei o meu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios. Guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas ele decidiu alguma coisa. Quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada. Realizará seu desígnio a meu respeito. E tem muitos projetos iguais a este. Eis porque sua presença me atemoriza, basta o seu pensamento para me fazer tremer. Deus fundiu meu coração, o Todo-Poderoso me enche de terror. Sucumbo diante das trevas, as trevas cobriram-me o rosto. Capítulo 24. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? E por que ignoram os seus dias os que lhe são fiéis? Os maus mudam as divisas das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva. Afastam os pobres do caminho, todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como os asnos no deserto, saem para o trabalho, à procura do que comer, à procura do pão para seus filhos. Ceifam a forragem num campo, vindimam a vinha do ímpio, passam a noite nus, sem roupa, sem cobertor, contra o frio. São banhados pelas chuvas da montanha, sem abrigo abraçam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno, tomam em penhor as crianças do pobre, andam nus, despidos, esfomeados, carregam feixes, espremem o óleo nos celeiros, pisam os lagares, morrendo de sede. Sobe da cidade o estertor dos moribundos, a alma dos feridos grita. Deus não ouve suas súplicas. Outros são rebeldes à luz, não conhecem os seus caminhos, não habitam em suas veredas. O homicida levanta-se quando cai o dia para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite, o adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas forçam as casas, escondem-se durante o dia, não conhecem a luz. Para eles, com efeito, amanhã é uma sombra espessa. Estão acostumados aos terrores da noite. Corre rápido à superfície das águas,
a sua herança é maldita na terra, já não tomarão o caminho das vinhas. Como a seca e o calor absorvem a água das neves, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que os gerou, retificando, o ventre que o gerou, esquece-o, os vermes fazem dele as suas delícias, ninguém mais se lembra dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore. Maltratava a mulher estéril e sem filhos, não fazia bem a viúva, punha a sua força a serviço dos poderosos. Levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levantam-se subitamente, já não existem, caem. Como os outros, são arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá, quem reduzirá a nada as minhas palavras? Capítulo 25. Bildade de Shua tomou então a palavra nestes termos: a ele o poder e a majestade, em sua alta morada faz reinar a paz. Sobre quem não se levanta a sua luz? Como seria justo o homem diante de Deus? Como seria puro o filho da mulher? Até mesmo a luz não brilha, e as estrelas não são puras a seus olhos, quanto menos o homem, esse verme, e o filho do homem, esse vermezinho. Capítulo 26. Jó tomou então a palavra nestes termos: como sabes sustentar bem o fraco e socorrer um braço sem vigor? Como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de abundante sabedoria? A quem diriges este discurso sob a inspiração? De quem falas tu? As sombras agitam-se debaixo da terra, as águas e seus habitantes estão temerosos. A região dos mortos está aberta diante dele, e os infernos não têm véu. Estende o setentrião sobre o vácuo, suspende a terra acima do nada, prende as águas em suas nuvens, e as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Vela a face da lua, estendendo sobre ela uma nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e assustam-se com a sua ameaça. Com seu poder levanta o mar, com sua sabedoria destruiu Raabe, seu sopro varreu os céus, e sua mão feriu a serpente fugitiva. Eis que tudo isso não é mais que o contorno de suas obras. E se apenas percebemos um fraco eco dessas obras, quem compreenderá o trovão de seu poder? Capítulo 27 do livro de Jó. Jó continuou seu discurso nestes termos: pela vida de Deus que me recusa justiça, pela vida do Todo-Poderoso que enche minha alma de amargura, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios nada pronunciarão de perverso e minha língua não proferirá mentira. Longe de mim vos dar razão. Até ao último suspiro defenderei minha inocência, mantendo minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como culpado e meu adversário como um mentiroso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma?
Deus escutará o seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontra ele suas delícias no Todo-Poderoso? Invoca ele, Deus, em todo o tempo? Eu vos ensinarei a proceder, retificando, eu vos ensinarei o proceder de Deus. Não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso, mas todos vós já o sabeis. E por que proferis palavras vãs? Eis a sorte que Deus reserva aos maus, e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicam, é para a espada, e seus descendentes não terão o que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na morte, e suas viúvas não os chorarão. Se amontoar prata como poeira, se ajuntar vestimentas como argila, ele amontoa, mas é o justo quem os vestirá. É um homem honesto quem herda a prata. Constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se rico, é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de o ser. O terror o invade como um dilúvio, um redemoinho o arrebata durante a noite, o vento de leste o levanta e o faz desaparecer, varre-o violentamente de seu lugar, precipitam-se sobre ele sem o poupar, e arrastado numa ruga desvairada, a sua ruína é aplaudida, de sua própria casa assobiarão sobre ele. Capítulo 28. Há lugares de onde se tira a prata, lugares onde o ouro é apurado. O ferro é extraído do solo, o cobre é extraído de uma pedra fundida. Foi posto um fim às trevas, escavaram-se as últimas profundidades da rocha obscura e sombria. Longe dos lugares habitados, o mineiro abre galerias que são ignoradas pelos pés dos transeuntes. Suspenso, vacila longe dos humanos. A terra que produz o pão é sacudida em suas entranhas como se fosse pelo fogo. As rochas encerram a safira, assim como o pó do ouro. A águia não conhece a vereda. O olho do abutre não a viu. Os altivos animais não a pisaram. O leão não passou por ela. O homem põe a mão no sílex, derruba as montanhas pela base, fura galerias dos rochedos, fura galerias nos rochedos. O olho pode ver neles todos os tesouros, explora as nascentes dos rios e põe a descoberto o que estava escondido. Mas a sabedoria, de onde sai ela? Onde o jazigo da inteligência? O homem ignora o caminho dela, ninguém a encontra na terra dos vivos. O abismo diz, ela não está em mim, não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida como ouro maciço, não pode ser comprada a peso de prata, não pode ser posta em balança com ouro de Ofir, com ônix precioso, a safira. Não pode ser comparada nem ao ouro, nem ao vidro, ninguém a troca por vaso de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal, nem se fala. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia. Não pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Onde está o jazigo da inteligência? Um véu a oculta a todos os viventes, até as aves do céu, ela se esconde. Dizem o inferno e a morte.
apenas ouvimos falar dela. Deus conhece os caminhos para encontrá-la. É Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele vê até nos confins da terra e enxerga tudo o que há debaixo do céu. Quando Ele se ocupava em pesar os ventos e em regular a medida das águas, quando fixava as leis da chuva e traçava uma rota aos relâmpagos, então a viu e a descreveu, penetrou-a e escrutou-a. Depois disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Capítulo 29 do livro de Jó. Jó continuou seu discurso nestes termos: quem me tornará tal como antes, nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas, tal como eu era nos dias de meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo, e os meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam no creme e o rochedo em mim derramava ondas de óleo, quando eu saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública. Viam-me os jovens e se escondiam, os velhos levantavam-se e ficavam de pé, os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca. Calava-se a voz dos príncipes, a língua colava-se-lhes ao céu da boca. Quem me ouvia facilitava-me, quem me via dava testemunho de mim, livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha apoio. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu dava alegria ao coração da viúva, revestia-me de justiça, e a equidade era para mim como uma roupa e um turbante. Eram os olhos do cego e os pés daquele que manca. Era um pai para os pobres, examinava a fundo a causa dos desconhecidos, quebrava o queixo do perverso e arrancava-lhe a presa de entre os dentes. Eu dizia, morrerei em meu Retificando, eu dizia, morrerei em meu ninho, meus dias serão tão numerosos quanto os da fênix. Minha raiz atinge as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre meus ramos. Minha glória será sempre jovem, e meu arco sempre forte em minha mão. Escutavam-me, esperavam, recolhiam em silêncio meu conselho. Quando acabava de falar, não acrescentavam nada, minhas palavras eram recebidas como orvalho. Esperavam-me como a chuva, e abriam a boca como se fosse para as águas da primavera. Sorria para aqueles que perdiam coragem. Ante o meu ar benevolente, deixavam de estar abatidos. Quando eu ia ter com eles, tinha o primeiro lugar. Era importante como um rei no meio de suas tropas, como o consolador dos aflitos. Capítulo 30 do livro de Jó. Agora zombam de mim os mais jovens do que eu. Agora zombam de mim os mais jovens do que eu, aqueles cujos pais eu desdenharia de colocar com os cães de meu rebanho. Que faria eu com o vigor de seus braços? Não atingirão a idade madura, reduzidos a nada pela miséria e a fome, roem um solo árido e desolado, colhem ervas e cascas de arbustos. Por pão tem somente a raiz das giestas,
são postos para fora do povo, gritam com eles como se fossem ladrões, moram em barrancos medonhos, em buracos de terra e de rochedos. Ouvem-se seus gritos entre os arbustos, amontoam-se debaixo das urtigas, filhos de infames e de gente sem nome, que são expulsos da terra. Agora sou o assunto de suas canções, o tema de seus escárnios. Afastam-se de mim com horror, não receiam cuspir-me no rosto. Desamarraram a corda para humilhar-me, sacudiram de si todo o freio diante de mim. Minha direita levanta-se a raça deles. Tentam atrapalhar meus pés, abrem diante de mim o caminho da sua desgraça, cortam minha vereda para me perder, trabalham para minha ruína, penetram como por uma grande brecha e rompem entre escombros. O pavor me invade, minha esperança é varrida como se fosse pelo vento, minha felicidade passa como uma nuvem. Agora minha alma se dissolve, os dias de aflição me dominaram, a noite traspassa meus ossos, consome-os, os males que me roem não dormem, com violência segura minha veste, aperta-me como o colarinho de minha túnica. Deus jogou-me no lodo, tenho o aspecto da poeira e da cinza, clamo por ti e não me respondes, ponho-me diante de ti e não olhas para mim, tornaste-te cruel para comigo, atacas-me com toda a força da tua mão, arrebata-me, faze-me cavalgar o tufão, aniquilas-me na tempestade, eu bem sei, levas-me à morte, ao lugar onde se encontram todos os viventes. Mas poderá aquele que cai não estender a mão? Poderá não pedir socorro àquele que perece? Não chorei com os oprimidos? Não teve minha alma piedade dos pobres? Esperava a felicidade, veio a desgraça. Esperava a luz e vieram as trevas. Minhas entranhas abrasam-me sem nenhum descanso. Assaltaram-me os dias de aflição. Caminho no luto, sem sol. Levanto-me numa multidão de gritos. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele enegrece-se e cai, e meus ossos são consumidos pela febre. Minha cítara só dá acordes lúgubres, e minha flauta sons queixosos. Esta é mais uma parte do livro de Jó. Continue conosco. Teremos a leitura completa desse livro. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A paz de Cristo Jesus para todos.